Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos ao teu programa do final de semana para estar sempre bem informados sobre política. Hoje estreia o Fator Revista, um produto do Fator Político que está aqui durante a semana passando as melhores notícias para vocês. Hoje nós vamos estrear com 2 convidados de peso que vão trazer informações muito importantes para vocês. Começando pelo doutor Fernando Pinto, um grande advogado. Muito obrigada por participar conosco, doutor. Obrigado, Jéssica, a oportunidade que eu tenho de falar agora para o Fator Político e para quem está prestigiando esse canal tão importante para esclarecimento da população. Com certeza. Antes da gente começar, eu já vou pedir para vocês curtirem, comentarem e compartilharem. Vamos ajudar aí o jornalismo independente que está levando informação de qualidade para vocês. Doutor Fernando, senhor como um especialista na questão do direito, como que tu avalia a situação jurídica hoje no Brasil? Existem abusos? Dentre os abusos que a gente está acostumado, como a descredibilidade que a gente sempre ouviu falar do judiciário, a gente sempre ouviu falar que a justiça só funciona para os ricos. Essa é uma percepção para os poderosos. E agora a sociedade, nas suas mínimas circunstâncias, não tem mais uma percepção de moralidade da justiça. A justiça se perdeu e a gente está num momento de crise. Crise no sistema filosófico, no sentido filosófico de mudança forçada. A gente está numa mudança e o desejo da população é que a gente volte a ter uma percepção de que a justiça possa atuar com justeza, que a justiça possa nos trazer segurança, que a justiça possa trazer o mínimo para um sistema democrático que tem o poder judiciário como um dos poderes que é constituído constitucionalmente, mas infelizmente não foi eleito pelo voto do povo. Então a gente tem que trabalhar para poder equilibrar essa balança em favor dos interesses da sociedade. Complicado, né? Hoje em dia parece que não importa apenas a Constituição, mas sim quem as interpreta, né? Vivemos um estado de exceção. Pessoal, antes da gente passar para a próxima pergunta, quero anunciar o nosso próximo convidado, que é o Maurício Costa, do Movimento Conservador. Ele vai chegar logo mais e vai participar conosco também, essa grande liderança jovem do Rio Grande do Sul. Bom, doutor, vamos para a próxima pauta, né? Nós tivemos, então, o novo ministro, que é o Zanin, ex-advogado do atual presidente, que causou muita repercussão. Porém, entretanto e todavia, surpreendentemente, ontem, ele votou contra a descriminalização do porte de drogas e decepcionou a esquerda, que estão super irritados com ele, decepcionados. Inclusive, o Felipe Neto, né, criticou, dizendo que nós temos agora um ministro conservador e que a ala de direita está feliz. Na tua visão, doutor, o Zanin pode ser um aliado em algumas pautas ou isso não passa de uma jogada política? Eu tento observar que Zanin ele está buscando recompor a imagem dele perante a sociedade como um todo. Perante uma sociedade que está dividida. Então, o Zanin ele entrou sobre uma forte sentimento de desconfiança na sociedade e agora ele está trabalhando de forma sincera. Você vê que as opiniões dele em relação a pautas de costumes, elas têm sido sinceras. Ele não apenas falou sobre essa pauta, mas também sobre outros temas, como, por exemplo, a questão da homofobia, tá? Onde se teve uma discussão de Zanin, André Mendonça, enfim, sobre o comportamento dos ministros perante essas pautas que são de costumes. Acho que falta muito ainda. A gente vai enfrentar aí pautas econômicas, o tamanho do Estado. A gente está verificando todo dia que o STF ele permite que esse Estado macrocéfalo ele cresça cada vez mais. Vamos ver se Zanin é conservador, inclusive nas pautas econômicas, nas pautas que vão realmente servir aos interesses da sociedade no sentido econômico, saúde, educação e segurança.
a pauta da segurança aí associada, ele já passou, ele já comprovou que a posição dele é diferente do que tradicionalmente defende a esquerda. A gente vê que tem aí, ó, passando a matéria para exemplificar para vocês, nós vimos que a posse dele, a indicação, foi bastante polêmica, né? Até desde a questão do atual presidente indicar alguém muito próximo dele, né? Que foi o seu advogado durante todo o seu período de acusações, enfim. E quando o Bolsonaro tentou indicar, foi proibido, né? Pela questão da proximidade. A gente vive aquele momento do 2 pesos e 2 medidas, né? Inclusive, quando o Zanin tomou posse, alguns líderes, né, da direita educadamente o parabenizaram e algumas pessoas não entenderam. E agora nós vemos que ele está votando em pautas conservadoras. Então é um mistério aí saber quem é Zanin, o que ele pensa. E como o senhor falou, mais para frente nós vamos saber realmente o que ele defende, né? Quem é o Zanin. Então vamos aguardar. Próxima pauta, enquanto o nosso próximo convidado não chega. O setor leiteiro está com risco de quebrar, com o governo priorizando a importação de produtos, principalmente da Argentina. Argentina. Lula assinou um decreto da Venezuela. Parece um plano para ajudar os companheiros usando o Brasil? Vamos separar por partes. Eu acho que essa pergunta ela pode ser dividida em 2 partes. Primeiro, o leite. O que faz com que o leite brasileiro, a partir de uma perspectiva de subsídio ao leite argentino, ou seja, o que faz o leite brasileiro não ter competitividade quando faltar-lhe subsídios? E uma das respostas que eu andei verificando em comentários, eu não posso me aprofundar na questão técnica, é que a burocracia para o processamento do leite, a burocracia para fazer com que, por exemplo, o leite em pó possa se tornar um derivado, né, um insumo para outros subprodutos do leite, ela é muito elevada no Brasil. Existe uma proibição para que os produtores de leite, uma proibição burocrática, façam com que o leite brasileiro seja economicamente mais competitivo. Então, existem várias subpautas que a gente tem que analisar, além de uma posição equivocada de um presidente da República, que notoriamente tem aí o interesse de beneficiar de forma indireta, já que ele recebeu vários nãos quando tentou aprovar a ideia de que o Caixa brasileiro poderia voltar a subsidiar obras, enfim, enviar através de gasodutos, né, através de outros tipos de operações, pontes, metrôs, dinheiro para ditaduras latino-americanas tradicionais, como a Venezuela, por exemplo. Sim, totalmente, né? É engraçado que não existe, né, dinheiro suficiente para fazer as obras, concluir as obras aqui no Brasil, mas sempre tem dinheiro para financiar, né, obras e ditaduras em outros países. Então, nós sabíamos, né, que teríamos o retorno desse tipo de financiamento e agora estamos vendo na prática. Bom, mudando uma ditadura financiando outra. Brasil, uma ditadura financiando outra. Se torna financiando outra. Nós tivemos a vergonhosa presença, né, do Maduro no Brasil, que repercutiu negativamente no mundo todo. Inclusive, o Maduro iria voltar para o Brasil, mas desistiu, né? Acho que o presidente brasileiro não quis se comprometer tanto porque pegou mal, né? Ele tentou forçar uma democracia na Venezuela que não existe, defender o indefensável, né? E o comportamento, Jéssica, do presidente Lula, parece que ele não tem limites. Você vê ele criticando, inclusive, o próprio sistema democrático da Argentina, onde critica agora uma possibilidade de mudança efetiva no quadro de uma potência como é a Argentina, um país que está totalmente largado, economicamente quebrado, falido, país que já foi à bancarrota há muito tempo, e criticando o sistema democrático da Argentina por ter surpreendido toda a América Latina, sobretudo os ditadores, né, narcotraficantes e por aí vai, de colocar, de posicionar um conservador aí como sendo o novo líder conservador das Américas até, já que tanto Trump quanto Bolsonaro
estão agora passando por um vale, né? Estão enfrentando um vale para que a nossa população possa se libertar finalmente. A Argentina tem eleição agora e eles têm a possibilidade de uma mudança, né? E a gente vê que talvez essa força do candidato de direita da Argentina venha justamente pelo histórico que a Argentina está tendo de péssima gestão econômica, né? Então, nós esperamos que no Brasil ocorra o mesmo, né? Essa consciência da população de que realmente tudo que é de esquerda vem para destruir. Próxima pauta. Gente, o Pix do Bolsonaro é o assunto mais polêmico, né? O sistema odiou essa doação de Pix para o Bolsonaro. E a gente viu aí milhões de pessoas doando vários valores, desde R$1, R$22 é o que mais teve, até R$1.000, enfim. E foi de forma espontânea. Mas parece que desagradou, estão incomodados. A PF quer bloquear os 17 milhões de reais em Pix que o Bolsonaro recebeu. Lembrando que eles já pretendem, inclusive, doutor, investigar cada pessoa que doou, cada valorzinho de Pix, na expectativa de encontrarem alguma irregularidade. O senhor, como advogado, né? É crime doar Pix de forma espontânea? O que eles querem com isso, afinal? De jeito nenhum. Não há nenhum tipo de tipificação prevista na legislação brasileira que proíba alguém de pedir algo espontaneamente e de dar espontaneamente. O que se tenta dar a entender nessa doação é que várias dessas doações, e aí você tem que ter uma quantidade enorme de pessoas para poder doar 17 milhões de reais, elas não teriam sido doações de origem lícita, o que é um absurdo. Na verdade, o que ocorre no Brasil hoje é uma perseguição, uma tentativa de fazer com que tudo se torne igual. Então, coloca-se Bolsonaro numa narrativa de que ele seria igual a Lula. Ele está recebendo 17 milhões de doação, José Disseu recebeu para pagar uma multa e Bolsonaro espontaneamente recebe 17 milhões. Eu posso deixar meu Pix? Eu posso mandar meu Pix aqui? São coisas absurdas. É tão patética a narrativa, infelizmente a nossa população ainda acredita nesses contos. Essa narrativa que é construída, você vê o filho, o mais jovem agora, sofrendo uma perseguição. Apesar de eu não sou fã número 1 do filho mais jovem, do Bolsonaro, do nosso presidente, mas ele sofre uma perseguição, uma interpretação abusiva, tudo isso para descredibilizar o clã Bolsonaro, o presidente Bolsonaro. Quem está no poder ainda não foi atacado, o Flávio já passou por um vale por muito tempo aí na eleição, no mandato anterior, e o que se tenta fazer é pressionar o presidente da República para que ele não possa se articular. Você preste atenção que a gente está agora, Jéssica, logo mais a gente está aprovando aí, está chegando aí nos pré-candidatos à eleição para prefeito. Minas Gerais, Romeu Zema não foi para o segundo turno e não tinha um único prefeito. Óbvio que ele é de um partido pequeno, que é o Partido Novo. Então, Bolsonaro teve que enfrentar um segundo turno sem ter tido uma atuação efetiva nas eleições municipais. Agora, mais uma vez, além da direita não conseguir se organizar para ter coesão em torno de uma política, né, em torno da atuação nas eleições municipais, eles tentam desestruturar o que o presidente Bolsonaro fez e o legado moral e o legado político que ele deixou no nosso país. Verdade, doutor. Tu comentou sobre a questão do Jair Renan, né? Eu iria comentar justamente sobre isso, porque me dá a sensação de que eles estão fechando o circo, né? Estão afunilando toda a família Bolsonaro, né? O próprio Jair Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, o Flávio, o Eduardo, e agora o filho mais novo, né? E essa questão do Pix, né? É importante dizer também que não só quem doou, mas estão investigando cada seguidor do Bolsonaro. Então, vasculhando toda a vida dele, né? E não é de hoje. Já tem muito tempo e não encontraram nada de concreto, né? Efetivamente, que possa prejudicá-lo. Muitas pessoas dizem, doutor Fernando, que o Bolsonaro deveria ter fugido do Brasil, né? Mas não, ele decidiu ficar
justamente talvez porque não tenha nada a temer. Mas mesmo assim, será que vão conseguir achar alguma coisa para prender o Bolsonaro, na tua avaliação, juridicamente? Jéssica, o importante para a esquerda é a narrativa. O importante é deixar o Brasil dividido e impedir que o presidente Bolsonaro possa concorrer à eleição seguinte. Então, na medida que você deixa o Brasil dividido, na medida que você ataca figuras como Zema, figuras como você começa a jogar o nosso governador do estado de São Paulo contra a própria base aliada, você está desconstruindo um bloco político, um espectro político que conseguiu coesão. Então, você teve ataques que se você for analisar, eles são sincronizados. Eles definem um alvo e eles atacam até conseguirem um objetivo. Então, o ataque ao governador de São Paulo, a Zema, a Michele Bolsonaro e todos que são aliados, a desmonetização de todos os grupos políticos e econômicos que apoiam a pauta da conservadora e de direita, eles foram atacados. Nós podemos ser atacados. Quantas pessoas a gente não conhece, próximas a nós, que foram desmonetizadas? Então, agora o objetivo é esse, é frear um eventual crescimento e descredibilizar a ideia de que a gente pode mudar alguma coisa. Tentar jogar para o Vale dos Espíritos Mornos pessoas que querem transformar o país. Fazer com que as pessoas que acreditam que podem transformar o país tenham certeza de que não adianta fazer nada. Tentar fazer com que os eleitores de Bolsonaro se decepcionem contra o próprio Bolsonaro. Afinal de contas, a maior parte das pessoas é pouco esclarecida. A gente convém que o Brasil precisa de muita educação ainda. E não é essa educação politizada que eu utilizo aí que vai fazer com que o Brasil mude do dia para a noite. Faz parte do nosso crescimento, a gente vai ter que enfrentar isso e vai amadurecer essas pautas para que a gente tenha coesão e possa converter as nossas medidas em medidas mais estratégicas. E ainda falando sobre perseguição, tu tinha comentado sobre o Trump, né? O Trump também está sendo perseguido lá nos Estados Unidos, né? Estão tentando, de toda forma, encontrar algum escândalo ou prejudicá-lo juridicamente. Mas, diferente do Brasil, ele pode concorrer mesmo sendo condenado, né? Mas, como o senhor falou, é a era da narrativa. No Brasil, temos o Bolsonaro constantemente sendo perseguido, já está inelegível, vão tentar prendê-lo. Na América Latina, né, a direita também está sendo perseguida, muitos candidatos, pré-candidatos que estão fortes na pesquisa estão se tornando inelegíveis e tivemos até no Equador um candidato que foi morto, né, de direita. Então a gente pode dizer que não só no Brasil, doutor, mas mundialmente a direita ela está sob ameaça e principalmente como sobreviver nesse momento tão delicado da democracia que estamos vivendo. Jéssica, eu penso que o movimento conservador, enfim, a ideia de conservadorismo é a ideia de conservar os nossos valores. Quando você tem uma explosão da comunicação, a comunicação pela rede social, você dá voz a várias minorias no mundo. Foi o que aconteceu. Você dá voz a várias minorias que tentam se consolidar. Os conservadores, os religiosos, são por si só solidários com qualquer pauta. Mas as minorias mais enfurecidas que vão tentar rasgar a voz na defesa de interesses e muitas vezes atuam de forma equivocada. Você tem aí pessoas que têm a pauta trans, a pauta, várias pautas. Pernambuco, eu sou pernambucano, né? Em Pernambuco aprovou-se a discussão foi sobre uma bolsa para aluguel, para moradia de trans, pessoas trans. Eu não vou questionar aqui se está certo ou está errado. Você pode dar uma bolsa moradia para homem, para mulher, para trans, para gay. Isso divide a sociedade. Mas isso se dá exatamente pela capacidade que essas pautas minoritárias têm de atuar de forma ativa e politicamente ativa. A gente, né, os conservadores, e eu me coloco nesse bloco conservador pelos meus costumes, pela minha visão, pela minha forma de agir na sociedade, nós, como conservadores, nós estamos verificando, nós estamos
trazendo coesão no nosso dia a dia, inclusive no nosso pensamento político. A gente está se disponibilizando para atuar num programa de TV, onde a gente vai ser exposto. A gente está se disponibilizando a entrar num ambiente político onde a gente vai ser atacado, onde a gente vai estar exposto, exatamente para defender essas pautas, conservar as pautas que são caras à sociedade. Isso sempre fez parte da humanidade. Em alguns momentos, a pauta conservadora ela arrefece a defesa das suas trincheiras, em outros momentos, ela se fortalece. O que a gente não pode deixar é que esse sentimento de injustiça ele saia do nosso coração para que a gente perca, a gente não pode perder a fé, a gente não pode entrar no vale, como eu costumo dizer, vale dos espíritos, espíritos no sentido filosófico, espíritos do que existe internamente, mornos. A gente não pode se tornar morno, covarde, né? Acho que a gente está encaminhando aí para consolidar definitivamente a pauta conservadora dentro do espectro político da direita. Tá? Dentro do espectro político da direita. São os costumes, mais a economia. Não adianta a gente defender apenas as pautas dos costumes se a gente não tem uma economia que possa subsistir os interesses da nossa sociedade. Né? A pauta econômica fraca faz com que a esquerda avance sobre os nossos costumes. A pauta econômica, uma sociedade pobre, empobrecida, faz com que a esquerda possa avançar na ideia de que existe salvador da pátria e não aquelas pessoas que podem evoluir por si só pelo seu trabalho. Maravilha, brilhante, doutor. Acredito do mesmo que o senhor falou. Nós precisamos de união, trabalho e estratégia. Olha só quem está chegando conosco, Maurício Costa. Hoje, grandes nomes aqui conosco. Maurício Costa, que é presidente do Movimento Conservador. Falando em direita, né? Uma pessoa que há muitos anos está trabalhando em algo que foi muito pouco trabalhado nos últimos anos, né, Maurício? Que foi a questão do trabalho de base. Então, inicialmente, seja muito bem-vindo. Eu já vou te inserir aí numa pauta para te comentar conosco, que nós estávamos falando, né, que o Trump está sendo perseguido nos Estados Unidos, né, apesar que lá você pode concorrer mesmo sendo condenado, nós temos o assassinato de reputações, que é uma prática da esquerda. Aqui no Brasil, temos o Bolsonaro e toda a sua família sendo investigadas constantemente, além de torná-lo inelegível, e em toda a América Latina também, né, perseguições, inelegibilidades e também prisões e assassinatos. Queria que tu comentasse para nós se a direita ela está sob ameaça mundialmente, Maurício, e como a gente pode sobreviver a tudo isso. Bom, primeiramente é um prazer estar com vocês aqui participando do programa. Obrigado pelo convite. Desculpa um pouquinho o atraso, a correria hoje foi grande. Mas dentro desse assunto, Jéssica, que tu trouxe, eu acho que a gente precisa fazer uma análise do que aconteceu nos últimos anos, né? Quando a gente olha para a direita, em termos de direita, até de conservadorismo, não só no Brasil, como tu bem mesmo falou, é no mundo que a direita está engatinhando, a gente está começando esse processo. Se nós olharmos 10 anos atrás, né, 2013, aqui no Brasil, nós estávamos começando a ir para as ruas, ainda sem saber pelo quê, né, por uma indignação contra, inicialmente, a corrupção, que aí entra a questão financeira, que o doutor comentou, em que realmente tem um peso muito grande a pauta econômica logo no início. Então o brasileiro ali, de um lado, tinha 60 mil assassinatos ocorrendo, mas o que mais chamou a atenção para ele de cara foi a questão da roubalheira, né, do dinheiro sendo roubado. E depois essas pautas vão sendo ajustadas, nós vamos começando a entender que tudo aquilo que estava acontecendo no país é fruto de um esquema muito mais profundo e que foi organizado lá atrás, até mesmo antes do Foro de São Paulo. E agora o direito começa, né? Consegue eleger um presidente, começa a se organizar e começa a entender que só vencer uma eleição não é suficiente. Isso aconteceu nos Estados Unidos com Trump e acontece aqui no Brasil. A gente achou que talvez elegendo o presidente Bolsonaro, mesmo o professor Olavo de Carvalho alertando muitas vezes que isso não seria suficiente, a gente achou que pelo menos conseguiríamos livrar um pouco o Brasil da esquerda, mas a gente viu que não é suficiente, e agora o movimento, acho que foi extremamente importante para barrar uma série de coisas, mas agora, e também para o movimento conservador amadurecer. Antes da eleição de 2018, a gente vê que, até quando o Bolsonaro é eleito em 2018,
a direita não se identifica ainda como conservadora, né? A esquerda fez todo um trabalho pejorativo em cima do termo conservador, ligando com algo retrógrado, passado, né, de pessoas ligado ao fascismo, ao nazismo. Então a direita primeiro se identifica ali, começa a se identificar como direita, talvez depois liberal, aí depois começa com o bolsonarismo, e hoje as pessoas já estão se identificando como conservadoras e entendendo o que é o conservadorismo, né, pelo que elas estão lutando. Entendendo que esse processo não se limita só na próxima eleição. E vencer uma eleição é fundamental, mas mais importante do que isso é construir uma base para retomar os setores da sociedade que a esquerda tomou, todos esses setores. Então, a gente coloca um presidente lá, mas se esse presidente não tiver os setores da sociedade apoiando ele, não tiver uma massa organizada, ele não vai ter força para fazer as coisas acontecerem, mais cedo ou mais tarde a esquerda consegue retomar o poder. Foi o que aconteceu no Brasil. O que eu quero dizer com massa organizada, né? A gente viu muitas pessoas agora falando do 7 de setembro, a gente viu nos 2 últimos 7 de setembro multidões indo para a rua. Nunca tantas pessoas foram para a rua para defender suas famílias, defender seus valores, defender a liberdade. Mas por que isso não foi suficiente? Porque essas pessoas estavam desorganizadas. Pode colocar uma multidão, colocar o Brasil inteiro na rua. Se essas pessoas não estiverem organizadas, sabendo como agirem e tendo os meios de ação desenvolvidos para isso, isso não vai dar em nada. A gente vai ter ali uma sensação de que as coisas vão mudar, mas elas de fato não vão mudar no final das contas. E o Stalin, ou o Lenin, acho que o Lenin foi o autor dessa frase, ele definiu da seguinte forma: uma minoria organizada, ela sempre vai dominar a maioria desorganizada. E é o que acontece no Brasil. Por mais que nós, cristãos, conservadores, e a gente já se identifica assim hoje, sejamos a maioria, estamos ao lado, obviamente, do presidente Bolsonaro, a gente não tem força, não tem meios de ação para fazer isso acontecer. Porque uma minoria, que é a esquerda, está muito bem organizada. Eles têm mais de 100 anos de organização. E aí esse trabalho que eu tenho feito é exatamente para a gente, um esforço para nós tentarmos começar a organizar a base para retomar esses espaços. E aí, para finalizar, isso acontece exatamente nos Estados Unidos. Trump passou pela mesma coisa lá. A mesma coisa, é um Ctrl-C lá nos Estados Unidos, um Ctrl-V aqui no Brasil. Então, a eleição do Trump lá é fundamental e, às vezes, eu vejo que a direita brasileira tem ignorado isso. Nós temos que nos atentar mais, apoiar, trabalhar em conjunto com o movimento conservador norte-americano, porque uma vitória do Trump lá significa muito para o nosso país. Totalmente, né, Maurício? Tu comentou muito bem, né? Inclusive, em várias manifestações, algumas pessoas, assim, não sabiam qual que era a pauta principal, né? Então, a gente realmente precisa desse trabalho de base e dessa organização. Bom, vamos à última pauta, porque, assim, né? Vocês sabem que lá na Câmara não é muito fácil, né? E nós temos aí a oposição que está tentando lutar dentro dessa democracia relativa. E aí nós temos o tradicional prêmio Congresso em Foco. Todo ano, eles selecionam os melhores deputados do ano. É uma votação popular. Acontece que, estranhamente, as pessoas estão procurando alguns deputados para votar e não estão encontrando. E aí, chegaram à conclusão de que os principais deputados da direita, coincidentemente, não estão na lista de votação. A gente tem o vídeo aí para passar no VT? Produção. Vamos ver se tem, gente. É um vídeo que mostra todos os deputados que estão de fora dessa votação. Você entra lá no site e simplesmente não consegue votar. Vai desde Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Carlos Jordi, Zucco, Gayer, Bia Kicis, Zambelli. O vídeo mostra toda uma sequência de pessoas de direita que por algum motivo não estão lá. Acho que vai ser só a votação dos piores do ano, então, né? Começando pelo doutor Fernando, o que tu acha dessa democracia não tanto assim? Eu não tenho como achar alguma coisa sobre isso. Infelizmente, é uma estratégia normal, uma estratégia natural que a esquerda utiliza de ataque à meritocracia. A meritocracia ela não é respeitada pela esquerda, além do ataque à família, do ataque à vida, do ataque à propriedade privada, do ataque à soberania nacional, do ataque, enfim,
todos os valores conservados por nós, e a gente não pode esperar que uma mera eleição para a escolha do melhor deputado em termos de atuação possa ser uma lista saudável. O que a gente vê ainda é um cenário péssimo. Você tem o presidente Bolsonaro que tentou, obviamente, teve que dialogar com o Centrão. O Centrão, mesmo o Centrão, que a gente sabe que é o que existe. A esquerda, pelo menos, no dia que a gente se organizar como um movimento mais conservador, a gente vai poder... A esquerda ela vai ser previsível. Né? Ela, apesar de ter uma perícia estratégica muito grande, mas a gente sabe com quem está tratando. Né? A gente sabe que a organização criminosa, o narcotraficante, tem um interesse bem consolidado. Mas, infelizmente, o sistema político brasileiro faz com que a gente tenha essas figuras políticas folclóricas que transformam o Brasil num país muito competente para não dar certo. O que a gente vai esperar de uma eleição dentro do Congresso Nacional com esse tipo de gente? Uma eleição que não tem nenhum valor eleitoral, uma eleição que não vale nada para o povo. Essa eleição não vale nada. Então, acho que a gente não pode deve até esquecer esse tipo de pauta e focar no que Eduardo Bolsonaro, no que Carla Zambelli está fazendo, no que General Girão do Rio Grande do Norte está fazendo, no que Marcel Van Hatten está fazendo, né, em termos de posição crítica e construtiva para o futuro da nossa República. Verdade. O vídeo vocês podem acessar depois das minhas redes sociais e também o Jornal da Cidade Online vai estar publicando. Maurício, eu quero também escutar a tua opinião sobre isso, mas fazendo um adendo da dificuldade dos parlamentares de direita, né? Não é só a questão de ser excluídos, né, do maior prêmio aí dos deputados, é a questão de que eles tentam, não só os federais, como os estaduais aqui no Rio Grande do Sul, tentam trabalhar diariamente contra as narrativas da esquerda e contra as perseguições, né? A própria CPI do MST sofreu aí uma forma de... Enfim, né? Tentaram derrubar a CPI, enfraquecer o governo se intrometendo, comprando pessoas, tentando tumultuar os trabalhos. Então, eu queria que tu comentasse um pouco sobre essa dificuldade, né, da oposição em estar na linha de frente nessa democracia relativa. Bom, primeiro, falando um pouquinho sobre esse assunto, né, do Prêmio Congresso em Foco, eu queria chamar a atenção para o poder do símbolo, que é uma estratégia muito utilizada pela esquerda e que eu vejo que faz com que eles levem muita vantagem na guerra cultural. A direita acaba muitas vezes ignorando isso. A gente viu acontecer agora, por exemplo, já duas situações que envolvem uma força simbólica muito grande, que foi do Cristiano Ronaldo, na Arábia Saudita, e agora do Neymar, né, utilizando uma cruz. E eu recebi até alguns comentários lá no meu Instagram, que isso não tem peso nenhum e tudo mais, mas tem um peso muito grande, porque eles estão quebrando uma barreira com toda a força que eles têm de mídia, com todo o impacto que eles têm, com uma atitude como essa, de carregar uma cruz no peito, num país em que qualquer outra pessoa fizesse algo semelhante, essa pessoa seria presa ou até morta, e eles conseguem ir quebrando essa barreira e abrindo precedentes para ir, talvez, ajudando na destruição de uma ditadura islâmica muito forte. Por que eu quero fazer esse link agora com o Prêmio do Congresso em Foco? A esquerda, ela é extremamente eficaz nessa ação de construir símbolos. E prêmios como esse, infelizmente, eles ainda têm um peso para várias pessoas no Brasil. Aquelas pessoas que não são tão ligadas na política, que não estão todos os dias como nós acompanhando tudo que está acontecendo. Então, essa pessoa, o que ela vai receber? Lá na ponta, ela vai receber que o parlamentar tal foi escolhido dentro do ranking como o primeiro, segundo melhor parlamentar do Brasil. E a direita, às vezes, ignora isso. Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado de não simplesmente deixar de lado, mas brigar e entrar nessas pautas. Não porque a gente acredite realmente no prêmio, mas pela influência que pode ter ainda para algumas pessoas no Brasil. E isso, é claro, é um exemplo
né, do poder do símbolo, que a gente tem que se atentar mais, mas isso está no dia a dia em todos os atos da nossa vida. Os atos simbólicos, a direita precisa ter mais atenção para isso. E a gente já vê começar a acontecer algumas coisas assim. Eu lembro da Sarah Winter, né, que no tempo que ela fez treinamento na Rússia para ser feminista e tal, eu lembro que ela voltou para o Brasil, né, para participar do movimento, mudou para a direita, atuando na direita. Ela tinha umas ideias, ela fazia algumas coisas simbólicas muito boas. Uma vez ela fez uma ação em frente ao Congresso, em frente ao STF, do aborto, que foi extremamente impactante, saiu em todos os jornais. Por quê? Porque a esquerda educou ela sobre o poder do símbolo, desses atos simbólicos, o quanto isso impacta a sociedade. E nós, enquanto movimento conservador, que estamos engatinhando ainda, estamos começando a nos atentar a isso. Então, prêmios como esse são importantes dentro da estratégia da esquerda de guerra cultural para isso, para impactar uma parcela da sociedade que ainda cai. Depois, falando sobre a dificuldade da oposição no Congresso, também eu trago para essa questão da direita estar engatinhando. Assim como nós estamos engatinhando em termos de movimento conservador, organização na sociedade como um todo, a própria oposição lá dentro está tentando se encontrar. A gente vê uma evolução muito grande. Eu gosto de ver o copo meio cheio e meio vazio. Há 10 anos atrás, como é que era? Era o Bolsonaro lá peitando todo mundo sozinho. Hoje já existem outros parlamentares. No mandato passado, a gente viu uma falta de organização muito grande lá, uma dispersão. Hoje eu já começo a ver, pelo menos, a intenção de se trabalhar em conjunto. Antes era cada um por si, né? Hoje não, hoje a gente vê aí, como a Jéssica muito bem falou, o Zucco trabalhando com o Gaia na CPI do MST, a gente vê esse trabalho em conjunto. Ainda precisa melhorar muito, mas eu acho que esse processo é natural e em alguns anos a gente vai estar muito avançado aí para conseguir fazer frente a toda essa estrutura que por mais de 100 anos, né, que eles têm de organização. Nós podemos dizer que nós estamos há 10 anos pensando nisso só. Exatamente, né? Tu bem comentou que a direita ainda está engatinhando, né? E acredito que nós possamos aprender com os erros e que a gente possa evoluir e crescer junto. Bom, estamos chegando ao final. Eu quero agradecer a participação desses dois mestres aí que deram uma aula hoje para nós de política. Espero que vocês tenham gostado de participar, sintam-se convidados novamente. Vou deixar as considerações finais com o doutor e depois com o Maurício. Jéssica, boa tarde. Muito boa tarde a todos. Obrigado pelo espaço. Doutor Maurício, uma honra ver as suas posições pragmáticas, inclusive já estruturadas para que o movimento conservador, para que as ideias conservadoras, elas tenham atitudes mais perenes, para que a gente tenha uma coesão maior. Eu tinha falado isso antes de eu chegar aqui, para que a gente tenha mais coesão em relação às nossas ações, para que a gente possa definir melhor o nosso foco de atuação em relação à pauta de costumes, em relação à pauta econômica, ter uma coesão, de fato, no universo político. A gente sabe que não é fácil, que é muito difícil. Os conservadores, os políticos que a gente tem de perfil conservadores ainda estão em instituições políticas muito difusas, então não existe ainda uma estrutura política institucionalizada capaz de abarcar essas figuras conservadoras que são caras ao momento atual, e cabe a gente, se os símbolos, há de convir que a sua posição foi muito importante sobre a simbologia, então cabe a nós tentar fortalecer esses símbolos que os nossos deputados defendem. A Carla Zambelli passou por uma dificuldade enorme aí, eu acho que foi excessivamente massacrada pela mídia em si. O general Girão do estado do Rio Grande do Norte é outro perseguido pelo ministro Alexandre Moraes, Marcel Van Hatten nem se fala, e tantos outros expoentes, Eduardo Bolsonaro. Então a gente tem que exaltar as pautas, as vitórias que a gente teve no Congresso Nacional, porque a gente possa andar de forma firme e olhando para um futuro que possa ser auspicioso para a nossa sociedade. Obrigado, Jéssica, obrigado a todo mundo e fiquem com Deus. Excelente, Maurício. Bom, agradecer a audiência, doutor Fernando, é um prazer
estar com o senhor aqui, que a gente possa repetir novamente essa oportunidade. Jéssica, muito obrigado pelo convite. E o apelo que eu deixo no final para a audiência que está nos assistindo é que a gente está num momento de guerra, né? Eu acho que os próximos 2, 3 anos vão definir as próximas décadas para o Brasil. E dentro do movimento conservador, eu ainda vejo assim que a gente está brigando entre nós. Então, eu acho que esse momento pede que a gente deixe de olhar para os defeitos uns dos outros, que todos nós temos defeito. O doutor Fernando tem defeito, a Jéssica tem defeito, o Maurício tem defeito, todo mundo tem. Se a gente ficar focando nos defeitos uns dos outros, a gente não vai construir uma direita, não vai construir um movimento conservador. A gente precisa focar em algo maior, que nesse momento é sobreviver e começar a organizar e construir um movimento conservador capaz de fazer frente à esquerda. Eu acho que o ponto que o doutor Fernando tocou é fundamental, né? Nós não temos nem, por exemplo, um partido dito conservador ainda. Nós estamos tentando construir isso dentro do PL, dentro de outras opções, mas é algo muito novo. Então vai acontecer de entrarem oportunistas, de aparecerem. A gente vai ter que lidar com isso e no momento, como o Dom Bertrand definiu muito bem, né? Se a gente tem um incêndio, quem está carregando o balde conosco é aliado. Depois que a gente apagar o incêndio, a gente resolve. Mas o momento que nós estamos vivendo hoje, ele pede que a gente seja um pouco mais pragmático, deixe de olhar os defeitos do coleguinha do lado, mas isso não quer dizer, é óbvio, que a gente vai abrir mãos dos nossos princípios, né? Sempre seguindo os nossos princípios, mas focar em resgatar o Brasil, porque a esquerda tomou o nosso país de uma forma completa. Então, é isso, muito obrigado e espero um convite. A gente tem que focar nos nossos pontos de convergências e não divergências, né? A união por sobrevivência. Bom, pessoal, estamos encerrando, mas antes eu quero ler para vocês a programação da semana para vocês ficarem ligados. Então, Raio-X da Política, toda segunda-feira, às 7 horas da noite, com a Berenice Leite e o Diogo Forjás. Já na terça-feira e quinta-feira, é Hora Notícia, às 7 horas da noite, com a Catiúcia Sotomayor. E Fator Debate, quinta-feira, às 7 horas, com a nossa querida Berenice Leite. E sábado, agora, nova programação, todo sábado, às 4 horas, comigo, Jéssica Seferin, Fator Político. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de todos vocês. E espero que vocês tenham gostado e peço que vocês sigam as redes sociais do Fator Político, porque lá tem a programação completinha de todos os dias, todos os apresentadores para vocês estarem comentando. Só uma pequena correção, que a produção aqui, ó, tem produção, gente, é chique aqui, a gente tem, ó, estão me mandando uma correção aqui, que toda terça e quarta é o Hora Notícia, Fator Debate na quinta. Então aí, sigam nas redes sociais, acompanhem oficialmente a programação semanal e os entrevistados da semana. Espero que vocês tenham gostado. Estamos juntos. Obrigada. Até a próxima.